Outro dia uma esposa disse assim para mim: Pastor Josué, toda vez que eu e o meu marido temos uma discussão mais séria, ele arruma a mala e vai para casa da mamãe. Que coisa, hein? Eu vou falar hoje sobre maturidade. Você não pode perder. Ou melhor, sua filha precisa ouvir, seu filho precisa ouvir, seu marido, sua esposa precisa ouvir. Se eu fosse você, eu compartilharia esta mensagem com o maior número possível de pessoas. Por quê? Porque isso resolve muita coisa quando a gente amadurece. Você já ouviu aquela frase que envelhecer é obrigatório? Ou seja, desde o momento em que você nasce, você começa a envelhecer. Agora, amadurecer é opcional. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, verso 52, nós lemos assim, E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Você é uma pessoa madura. Você é uma esposa madura, um marido maduro. Você é um pastor maduro, um líder maduro. Nós vamos refletir sobre maturidade. Quando falamos que alguém atingiu um nível de maturidade intelectual, moral, emocional e espiritual, entre outras possibilidades, estamos dizendo que tal pessoa alcançou um nível lúcido de discernimento, não mais se deixando levar por impulsos, tornando-se alguém consciente e responsável por suas escolhas. Veja só, nós vemos muitas atitudes de homens, de mulheres em casa, no trabalho, na igreja, que revelam que esta pessoa não cresceu, não amadureceu, não progrediu, não se desenvolveu. Agora, quais são algumas evidências que indicam imaturidade de caráter? Eu estou falando sobre transformação de caráter, transformados para transformar. Eu quero ver com você algumas evidências que indicam que uma pessoa não amadureceu, ela é imatura. A primeira evidência: o imaturo tem por hábito fugir, esquivar-se de tarefas difíceis. Exatamente. Pessoas imaturas têm o hábito de fugir de tarefas difíceis. O que podemos considerar como uma tarefa difícil? Para o tímido pode ser o falar em público. Ele foge, ele esquiva. Para o inseguro, o desafio de ter que fazer um concurso para entrar em uma empresa. Para o medroso, a possibilidade de enfrentar uma situação de perigo na realização de uma missão. Para o orgulhoso, a necessidade de pedir ajuda a alguém que sempre considerou inferior. Para o preguiçoso, a obrigação de ter que se levantar bem cedo para fazer um trabalho. Para o pessimista, aventurar-se na fé com base em uma promessa de Deus. As pessoas que têm o hábito de fugir das tarefas difíceis na vida por serem imaturas, sempre usam de desculpas para justificar. Você é uma pessoa que não tem medo, encara e não foge das tarefas difíceis na vida por causa do medo, por causa do orgulho. Uma outra evidência de uma pessoa imatura: o imaturo se ira quando fica frustrado. O imaturo, ele se ira quando fica frustrado. Algumas crianças gostam de fazer os pais passarem vergonha no supermercado. Você já viu isso? Crianças que no supermercado têm um acesso de ira, de raiva, quando seus pedidos não são atendidos. Então, se você se ira diante de uma frustração e perde o controle, você precisa crescer. Perder o controle emocional e dar vexame em público é uma das características das pessoas imaturas. Eu vi um homem perder completamente o controle
controle no aeroporto. E ele não só brigou com os funcionários da empresa aérea, como ele empurrou um computador, quebrando o aparelho lá da pessoa. Imaturo, um infantil, uma criança. Presta atenção, pessoas imaturas quase sempre agem de forma infantil diante das frustrações. A instrução do apóstolo Paulo aos Efésios serve para todo cristão hoje. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis, não perca o controle, não perca o juízo, não perca a moderação, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você é uma pessoa madura, emocionalmente falando, ou uma criança birrenta, que faz escândalo emocionalmente falando quando é frustrado, frustrada? O imaturo depende exageradamente dos outros. O imaturo depende exageradamente dos outros. A Bíblia fala da igreja como um corpo onde cada membro depende do outro, porém não é uma dependência doentia. 1 Coríntios 12:12. Não é uma dependência doentia. O cristão precisa assumir a responsabilidade de sua existência. O cristão precisa assumir a responsabilidade da sua existência. Na maioria das vezes, as pessoas com dependência doentia de outras foram educadas em um lar onde os pais eram super protetores. Aqui está o problema. Se você é uma mãe super protetora, se você é um pai super protetor, você está criando um filho para se tornar um adulto dependente emocional, dependente doentio de outros. A superproteção na infância desenvolve na pessoa esse sentimento negativo. Presta atenção. À medida que os filhos crescem, os pais devem fazer como a águia. Quando chega o tempo dos filhotes voarem, a águia destrói o ninho, que sempre é construído nos altos penhascos. Faz parte do processo de treinamento jogar os filhotes do alto do penhasco para que estes aprendam a voar. É claro que, se um dos filhotes não consegue voar, a mãe que está acompanhando atentamente todos os movimentos o socorre dando um mergulho para salvar o filhote a fim de que ele não caia no chão e morra. Assim, os pais devem fazer com os seus filhos, ensiná-los a voar, a viverem como adultos. Antes, porém, é preciso destruir o ninho. Essa é a minha pergunta. Até quando você vai superproteger sua filha? Até quando você vai superproteger o seu filho, impedindo que ele amadureça? Impedindo que ela amadureça? Tem filho de 30 anos na barra da saia da mãe ainda. Tem filho com 30 anos na barra da calça do pai ainda. Preste atenção. Preste atenção. Há um pensamento que diz: dê um peixe ao homem e o alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e o alimentará pelo resto da vida. Pais que ensinam os filhos para que eles sejam maduros, não dá o tempo todo peixe frito na boquinha. Ensina-os a pescar. Veja só, o imaturo recusa enfrentar a realidade. O imaturo, ele recusa a enfrentar a realidade. Há pessoas que preferem enganar a si mesmas, sempre fugindo da realidade, a encarar o problema, buscando uma solução. São pais que preferem achar que os filhos não estão usando drogas, nem são o que dizem deles na escola, apesar de todas as evidências. Você já viu isso? Não, eu prefiro não acreditar que meu filho está usando droga. Não, eu prefiro não acreditar que o que estão dizendo dos meus filhos na escola seja verdade. São pais que preferem achar que os filhos não estão dando problema, não estão causando problema, não são um problema na escola. É a esposa que prefere achar que o marido não está traindo, apesar das provas. É o doente que prefere achar que seu problema não é tudo aquilo que o médico disse. Lembre-se, a pior pessoa para falar a seu respeito é você. A pior pessoa para falar a seu respeito é você. Os imaturos preferem enganar a si mesmos, não reconhecendo sua própria realidade. Você é uma pessoa madura? Ou você é uma pessoa imatura? O imaturo não se mostra coerente na conduta. O imaturo
não se mostra coerente na conduta. A incoerência entre o que diz e o que vive é outra característica do cristão imaturo. Ou seja, ele ensina uma coisa e vive outra. Instrui sobre algo, mas não pratica aquilo que instrui. Não há congruência, não há coerência. O imaturo é invejoso e egoísta. O imaturo é invejoso e egoísta. A inveja e o egoísmo são sentimentos comuns na vida das crianças. A inveja e o egoísmo é comum nas atitudes de uma criança. O dicionário prático da língua portuguesa, o Michaelis, define inveja como desgosto, ódio ou pesar pela prosperidade ou alegria de outrem. Esse era o sentimento que dominava o coração do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Sentimento esse que existe dentro de cada pessoa, mas pode ser visto de forma acentuada nos imaturos que, como crianças, não sabem dominá-lo e submetê-lo ao controle do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não tem problema com a inveja? Você não tem problema de ciúme? Sabe por quê? Porque toda pessoa doente de ciúme, doente de inveja, pessoa que não celebra o sucesso do outro, não celebra a bênção de Deus na vida do outro, é uma pessoa imatura que precisa crescer. A Bíblia diz: alegrem-se com os que se alegram, chore com os que choram. Só os maduros são capazes de fazer isso. Veja só, uma outra evidência de que uma pessoa não cresceu, não amadureceu, é o hábito de se vangloriar. Sim, o hábito de se vangloriar. O dicionário da língua portuguesa define vanglória como presunção mal fundada, basófia, jactância, vaidade. As crianças, quando ganham uma competição, dizem: eu sou bom, eu sou o melhor. Toda pessoa imatura tem o hábito de se vangloriar, se engrandecer soberbamente, orgulhosamente. Agora, a pergunta que fica é: quais são as evidências de que uma pessoa é madura? Você quer saber se você é uma pessoa madura? Antes, porém, eu preciso que você faça algo que não vai te custar além de 10 segundos. Se inscrever no meu canal. Você não se inscreveu ainda? Clique aqui embaixo onde está assim, ó, inscreva-se. Clica aí. Aí ativa o sininho, aí vai aparecer a palavra todos. Clica em todos. Isso. Inscreva-se, ative o sininho e clica na palavra todos. Pronto. Você já entrou para uma lista que eu chamo de Família dos Implantadores da Cultura do Reino de Deus. O YouTube vai te avisar todos os dias que eu postei uma mensagem nova. E você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, bem-vinda à família dos implantadores da cultura do reino, bem-vindo à família dos implantadores da cultura do reino de Deus. Agora fique conosco sempre, todos os dias, às 6 horas da manhã, nós disponibilizamos aqui esse devocional, tá bom? Quais são as evidências de uma pessoa madura? Primeiro, senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade. Sabe, Davi, antes de morrer, deixou uma palavra para o seu filho Salomão. Aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. 1 Reis capítulo 1. E sê homem. Segundo o escritor Emil Brunner, o senso de responsabilidade é o traço mais característico do ser humano. Ser responsável é responder por seus atos diante do tribunal da consciência e diante de Deus, cujo chamado não podemos ignorar. Uma outra característica ou evidência de uma pessoa madura é a flexibilidade. Estruturas rígidas quebram com facilidade. O escritor Júlio Chavantes afirmou que o pau podre não tem flexibilidade, tem-no, porém, o aço. Pessoas maduras são flexíveis, porque estão abertas para as mudanças necessárias. Você é uma pessoa que não acha que sabe tudo.
e você está sempre aberta para as mudanças que são necessárias. Presta atenção, flexibilidade. Terceiro, tolerância ou capacidade de suportar o desconforto e a inconveniência. Toda pessoa madura, ela tem tolerância, ela tem capacidade de suportar o desconforto e a inconveniência. O conforto é um dos mais sutis inimigos do crescimento e do sucesso. Pessoas maduras, elas não amam a zona de conforto. Pessoas maduras, elas têm a coragem de abandonar, quando necessário, a zona de conforto para crescer, evoluir, aprender. A quarta evidência de uma pessoa madura: capacidade de trabalhar por objetivos que não resultam em recompensa imediata. A criança, ela não sabe esperar. Você já fez uma viagem com uma criança, uma viagem longa, ela fica no carro assim, ó, tá chegando. A viagem inteira, 10 horas, tá chegando. Isso é coisa de criança. Agora, presta atenção. A pessoa madura, ela tem a capacidade de trabalhar por objetivos que não resultam em recompensa imediata. A pessoa madura, ela é paciente, perseverante, determinada, tem foco, ela sabe esperar, trabalha a longo prazo. Em quinto lugar, o hábito de realizar mais do que o dever impõe, e eu quero concluir aqui. Preste atenção. A pessoa madura, ela sempre faz mais do que a obrigação lhe impõe. Eu sempre digo para os nossos colaboradores do ministério e da empresa, veja só, se eu ouvir alguém dizendo assim, quando eu peço algo que está fora daquilo que é obrigação do colaborador, e se eu peço algo para ele além, que está fora, ele diz assim, eu não sou pago por isso, não vai trabalhar comigo, a menos que ele não foi treinado, ele não foi ensinado, porque todos que trabalham comigo precisam ter mentalidade de excelência, visão expandida, compromisso com o crescimento. E quem tem mentalidade de excelência, está comprometido com o crescimento, quer ir mais longe, faz sempre mais do que a obrigação lhe impõe. Quando você entrega mais do que você ganha para fazer, você está no caminho do crescimento. Só pessoas maduras são capazes disso. A pergunta que fica é, você é uma pessoa que tem maturidade? Você é uma pessoa madura? Escreve aqui embaixo, maturidade, ponto. Em seguida você coloca um pedido de oração. Escreve maturidade, em seguida coloca um testemunho, tá? Escreve maturidade aqui embaixo e em seguida coloca a sua pergunta. Eu estou muito animado, empolgado com esta série. Eu disse que no final desta série, todos vão ter um testemunho de crescimento, amadurecimento, transformação para contar, tá? Se você quer colocar o nome de uma pessoa para a qual você deseja que nós oramos, então pode colocar aqui também. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por esta hora, obrigado por esta palavra, a semelhança de Jesus. Nós não podemos, Senhor, parar de crescer, de amadurecer, de avançar. Nós queremos a semelhança de Jesus crescer em sabedoria, em estatura e graça para com Deus e para com os homens. Trabalha na mente da mulher, do homem, do casal, da família. Porque quando nós avançamos, evoluímos, progredimos, crescemos, nós sabemos viver com mais sabedoria e inteligência emocional e espiritual. Pai, que a tua bênção esteja sobre todos que me acompanham aqui nestas reflexões todos os dias a partir das 6 horas da manhã. A tua bênção sobre as mulheres, os homens, os casais, as famílias. Glorifica o teu nome na vida de todos. Glorifica o teu nome na vida das pessoas que me acompanham aqui. Pai, no nome de Jesus, eu oro e peço que seja assim.
Amém, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar. E olha só, levante a tua cabeça e esboce um sorriso. Eu digo sempre que você nasceu para dar certo, para vencer, para ser uma bênção e para a glória de Deus. Você não nasceu por acaso, você é um projeto do coração do Eterno Pai. Creia nisso e viva assim. Se você precisa de ajuda, ajuda no seu casamento. Se você precisa de ajuda na sua família, venha para o SOS Casamento Curado. Pastor, meu casamento já foi curado, então venha para o evento Celebrando o Casamento. Pastor, eu também já fui no Celebrando o Casamento, então venha no evento A Batalha de Todo Homem para os homens, A Batalha de Toda Mulher para as mulheres. Pastor, eu sou pastor, então venha para Mentoria Pastor Discipulando Pastor. Você pode fazer sua inscrição ainda hoje, porque as vagas são limitadas. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Agora repete assim comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração.